A companhia de um bichinho de estimação pode fazer toda a diferença na vida das pessoas. Seja um cachorrinho ou um periquito, existem diversos animais domésticos adequados para uma convivência com os seres humanos. No entanto, algumas pessoas preferiram ir além, adotando animais exóticos e até mesmo selvagens que na verdade se mostraram verdadeiros monstros perigosos, atacando seus próprios donos de uma forma horripilante. E é exatamente isso que você vai ver aqui hoje. É um compilado com os casos mais incríveis que já passaram no canal. Então clica no botão de se inscrever e bora lá. Em um dos casos mais chocantes já registrados, Ronald Huff, de 42 anos, acabou sendo devorado pelos próprios animais de estimação em sua casa, nos Estados Unidos. Ronald, que era ex-militar, mantinha 7 enormes lagartos do Nilo como animais de estimação, cada um com cerca de 2 metros de comprimento. Esses répteis, originários da África, são conhecidos por serem carnívoros ferozes, mas Ronald nunca imaginou que eles seriam os responsáveis por seu próprio fim. Os vizinhos ficaram horrorizados quando descobriram que Ronald havia sido parcialmente devorado pelos lagartos que ele tanto cuidava. O que restou dele foi encontrado pela polícia encostado na porta de entrada de seu apartamento, com os lagartos ainda ao redor, agindo com agressividade. As autoridades que responderam ao chamado foram recebidas com uma cena de filme de terror. O mais impressionante é que Ronald havia sido mordido pelos lagartos algumas semanas antes e desenvolvido uma infecção grave. Acredita-se que essa infecção, causada pelas bactérias presentes na boca dos lagartos, tenha contribuído para sua morte. Sem forças, Ronald teria caído e sucumbido às feras famintas. Um acidente horrível envolvendo um animal de estimação incomum mudou a vida de Sharla Nash para sempre, depois do ataque que ela sofreu. Travis, um chimpanzé de 91 quilos, conhecido por seu comportamento dócil, mostrou seu lado mais selvagem ao modificar o rosto de Sharla em um ataque que deixou o mundo chocado. O incidente ocorreu em 16 de fevereiro de 2009, quando Sharla foi até a casa de Sandra Harold, a dona de Travis, para ajudá-la a controlar o primata. Travis, que cresceu em meio a humanos e era tratado como parte da família, teve uma reação violenta ao ver Sharla segurando um dos seus brinquedos, o que desencadeou uma fúria incontrolável. Durante o ataque, Travis mordeu Sharla, deixando-a irreconhecível. Desesperada, Sandra tentou conter a fera, mas mesmo golpeando-o por trás, o chimpanzé não parou. Seu terrível ataque só cessou com a chegada da polícia, quando Frank Safari teve que abater Travis. Sharla Nash foi levada às pressas para o hospital, onde passou por várias cirurgias, mas as sequelas do ataque foram devastadoras, deixando ela até mesmo cega por causa da infecção que se espalhou pelo corpo depois do ataque. Hoje em dia, ela conta sua história como um alerta para a população que ainda acredita que ter um macaco em casa pode ser divertido. Um trágico acidente chocou a pequena cidade de Ross Township, nos Estados Unidos, quando em 2009 Kelly Ann Walls, de 37 anos, foi atacada por seu monstrinho de estimação, um urso de 160 quilos. Kelly estava limpando a jaula do urso em sua propriedade, uma área rural nos Montes Poconos, quando o ataque aconteceu. Segundo as autoridades, ela tentou distrair o urso jogando ração para um lado da jaula enquanto limpava o outro, mas o animal se voltou contra ela e a atacou violentamente. O desespero tomou conta do local quando seus filhos, junto dos vizinhos, presenciaram o ataque e correram para buscar ajuda. Um deles conseguiu abater o urso com um tiro enquanto a fera ainda estava sobre Kelly, mas já era tarde demais. Ela foi declarada sem vida no local em que foi atacada. Michael Walls, marido de Kelly e comerciante de animais exóticos, estava operando com uma licença vencida há mais de um ano. A família mantinha na propriedade outros animais selvagens, incluindo um leão, um tigre e um jaguar, todos irregulares. Se em casos onde tudo está regulamentado, acidentes podem acontecer, imagina a situação perigosa de Kelly, que mantinha esses animais sem autorização do governo. Infelizmente, era só uma questão de tempo até acontecer alguma tragédia, e Kelly pagou o maior preço pelo seu vacilo. O que começou como uma paixão exótica terminou em tragédia para Norman Buwalda, um canadense de 66 anos que foi atacado por seu bichinho de estimação, um tigre siberiano de 650 quilos. Buwalda era presidente da Associação Canadense de Proprietários de Animais Exóticos e mantinha o tigre na sua propriedade de Southwold, uma pequena cidade próximo de Ontário.
6 anos antes de ser atacado, o Bualda havia vencido uma batalha judicial que permitiu a ele manter o tigre, mesmo após um incidente em que o animal atacou um garoto. Apesar dos protestos dos vizinhos e das tentativas da comunidade de banir animais perigosos, Bualda conseguiu manter não apenas a posse do seu tigre, como de outros animais selvagens. É bastante irônico que Bualda tenha perdido a própria vida por conta do animal que lutou para manter em sua propriedade. Ele havia entrado no recinto do tigre para alimentá-lo quando foi atacado. Momentos depois, a família de Bualda descobriu seu paradeiro, mas já era tarde demais. Nos anos 70, a famosa atriz de Hollywood, Tippi Hedren, hoje em dia conhecida por ser a avó de Dakota Johnson, tomou uma decisão inusitada que deixaria o mundo chocado. Ela e seu marido Noel Marshall adotaram um leão adulto chamado Neil. Esse leão, que circulava livremente pela casa da família na Califórnia, não era apenas um gato grande, como algumas pessoas pensavam, mas sim um verdadeiro monstro de estimação. Fotografias da época mostram Neil dormindo na cama da filha de Tippi, Melanie Griffith, ocupando toda a cozinha, enquanto uma empregada tentava desajeitadamente realizar suas tarefas domésticas ou até rugindo, enquanto Noel Marshall tentava falar ao telefone em seu escritório. A convivência entre humanos e uma fera dessas proporções era arriscada e, como a própria Tippi admitiu anos depois, extremamente imprudente. Ela descreveu o período como um erro, afirmando que eles foram incrivelmente estúpidos em adotarem um leão adulto. O leão Neil foi adotado inicialmente como parte de uma preparação para um filme que o casal planejava, onde várias feras selvagens dividiriam a tela. Contudo, a experiência foi tão arriscada que durante as filmagens ocorreram diversos incidentes graves. Hoje em dia, Tippi Hedren é uma defensora dos direitos dos animais e critica a ideia de manter feras selvagens como animais de estimação. Ela aprendeu de maneira mais perigosa que monstros como Neil, por mais dóceis que possam parecer, não pertencem a lares humanos. Um vídeo capturado por uma câmera de segurança dentro de uma fazenda flagrou um momento aterrorizante em que um cavalo se revoltou completamente atacando seu treinador. O caso aconteceu em 2020 na Argentina, onde um cavalo branco que sempre se mostrou calmo de repente partiu para cima do treinador. E ele foi com tudo, tentando pisotear e morder o homem, arrastando ele pelo chão. Imagine seu desespero. Um colega do treinador correu para ajudar, mas o animal estava determinado. Até um cachorro se envolveu na tentativa de resgate, enquanto o cavalo continuava atacando seu treinador. Felizmente, um terceiro sujeito conseguiu gritar alto o suficiente para o cavalo se assustar e se afastar do treinador por tempo suficiente para ele ser resgatado. O treinador, apesar de bastante dolorido por conta do ataque surpresa, conseguiu sobreviver. No entanto, até o momento, ninguém sabe o que fizeram com o cavalo, se ele recebeu um novo treinador ou foi aposentado depois desse episódio. Uma tragédia assustou a pequena cidade de Wescon, Texas. Benjamin Gerald Huston, de 67 anos, perdeu a vida de uma forma brutal depois de ser atacado por um veado enorme que ele mantinha como bicho de estimação nos fundos da sua casa. O animal, um veado vermelho europeu, pesava mais de 200 quilos e era conhecido por ter uma galhada impressionante, que foi justamente o que causou a morte do idoso. Tudo aconteceu na manhã de sexta-feira, quando Huston entrou no cercado onde mantinha o veado para dar comida. Sem ninguém entender o motivo, o animal ficou completamente descontrolado, atacando o dono com as galhadas e pisoteando até tirar a sua vida. Huston caiu e, sem chance de se levantar, acabou sendo atingido várias vezes. Segundo vizinhos, ele tinha esse veado e outros animais selvagens no quintal, mesmo sendo proibido por lei. A polícia foi chamada, mas ninguém conseguia se aproximar do animal, que continuava muito agressivo. Sem outra saída, os guardas tiveram que atirar no veado para entrar no cercado e retirar o que restou do idoso. Quando a notícia dessa tragédia saiu na mídia, a polícia americana e outros especialistas alertaram que animais selvagens nunca devem ser mantidos em casa, ainda mais por conta do perigo de ataques. Na época de acasalamento, os machos dessa espécie podem se tornar especialmente violentos. Uma relação que parecia de carinhos e confiança mútuas terminou em tragédia quando Marius Els, um fazendeiro de 40 anos, foi atacado por Humphrey, seu hipopótamo de estimação. O animal, que pesava mais de 1 tonelada, foi adotado por Els ainda filhote após ser resgatado de uma enchente e vivia em uma enorme fazenda sul-africana. Marius sempre se referia a Humphrey como seu filho e insistia que o enorme animal, considerado o mais perigoso da África, era dócil e amoroso. No entanto, a tragédia provou o contrário. O corpo de Els foi encontrado submerso em um rio próximo à sua propriedade, onde ele costumava nadar com o hipopótamo. Autoridades confirmaram
que ele foi morto pelos poderosos dentes do animal. Apesar dos constantes avisos de sua esposa Louise e dos incidentes anteriores, como quando Humphrey perseguiu um homem e seu neto por 2 horas ou matou bezerros da fazenda, Marius mantinha sua confiança no hipopótamo. Ele acreditava que seu relacionamento especial com Humphrey superava os instintos selvagens do animal. Infelizmente, essa confiança custou a sua vida. Um vídeo assustador está viralizando nas redes sociais mostrando o momento em que uma mulher é atacada por seu próprio animal de estimação, uma piton gigantesca que mais parecia um monstro horrível. O incidente aconteceu quando ela tentou remover o réptil de sua gaiola, mas a situação rapidamente saiu do controle. No vídeo, a mulher abre a gaiola da serpente que imediatamente demonstra sinais de agressividade, sibilando e mostrando seu descontentamento. O bote é extremamente rápido, em questão de segundos, a piton morde a mão da dona e se enrola em seu braço apertando com força. A mulher luta desesperadamente para se livrar do aperto mortal, mas a piton se recusa a soltar. Um homem cuja identidade não foi revelada tenta ajudar a mulher, mas a cobra continua firme. Eventualmente, utilizando um pedaço de ferro próprio para esse tipo de situação, eles conseguem salvá-la, mas a sua dona agora vai pensar 2 vezes antes de brincar com esse tipo de animal perigoso dentro da sua própria casa. Anthony Yates, um taxista de Nova York, chocou o mundo quando descobriram que ele estava simplesmente abrigando um tigre de 425 quilos no seu pequeno apartamento do Harlem. Durante anos, Yates viveu lado a lado com Ming, um tigre siberiano bengala que ele havia comprado ainda filhote. Essa paixão por animais exóticos rapidamente se transformou em um pesadelo de proporções catastróficas que quase custou a vida do próprio Yates. Yates trazia grandes quantidades de carne crua para alimentar Ming, o que despertava a curiosidade dos vizinhos. No entanto, ninguém suspeitava que um tigre gigante estava vivendo ali, até que tudo saiu do controle. Em setembro de 2003, após Yates introduzir um gato preto chamado Shadow no apartamento, Ming se tornou agressivo pela primeira vez e atacou seu dono. Desesperado, Yates tentou controlar o tigre, mas acabou gravemente ferido. Ele precisou chamar a emergência, inicialmente tentando culpar seu pitbull pelos ferimentos. A polícia, desconfiada, investigou e descobriu o grande felino vivendo no local. Para resgatar o animal, um oficial precisou descer pelo lado de fora do prédio e sedar Ming, que foi então levado para um santuário. Anthony Yates foi condenado por colocar em risco a segurança pública e cumpriu pena de 5 meses. Ming, por outro lado, passou o resto dos seus dias em um local muito mais tranquilo, um santuário de animais, onde viveu até 2019. Um caso terrível de arrepiar. Jara, uma senhora de 54 anos, foi encontrada morta dentro do estômago de uma cobra piton de quase 7 metros em uma vila remota na Indonésia. Ela tinha saído de casa dias antes à noite, perto de sua casa, na província de Jambi, para colher borracha das árvores. Quando não voltou, a família e os vizinhos começaram uma busca desesperada. 3 dias depois, os moradores deram de cara com uma cobra enorme com o corpo estufado. Os locais já desconfiavam do pior, mas quando capturaram a serpente e verificaram seu interior, tiveram a surpresa chocante ao encontrar o que restou de Jara lá dentro, ainda vestindo as mesmas roupas da noite em que desapareceu. Anto, o chefe da vila, explicou que a cobra provavelmente pegou Jara de surpresa, imobilizando-a com seus dentes e depois a enrolou com o corpo, a mulher até ela não conseguir mais respirar. Em seguida, a piton foi engolindo Jara. A cobra teria demorado semanas para digerir a vítima, se não tivesse sido capturada antes. O medo agora tomou conta dos moradores, que dizem que outras cobras gigantes estão rondando a região. Além disso, outros animais, como cabras da vila, já sumiram e acredita-se que foram devorados por essas cobras enormes. Uma história horrível chocou a ilha de Sulawesi, na Indonésia, quando Dizzy Tuo, uma mulher de 44 anos, foi atacada por um animal de estimação bem diferente, que mais parecia um monstro, um crocodilo de 700 quilos, conhecido como Mary. O incidente ocorreu em janeiro de 2019, enquanto Dizzy alimentava o animal na fazenda onde trabalhava. Dizzy era chefe do laboratório da fazenda e, segundo relatos, era responsável por alimentar o crocodilo que estava sendo mantido ilegalmente no local. Naquele dia, algo não saiu como esperado e, por algum motivo, Mary, o crocodilo de 4,5 metros de comprimento, atacou Dizzy sem piedade. O animal mordeu seu braço e boa parte do abdômen, em uma cena digna de filme de terror. O que restou de Dizzy foi encontrado por seus colegas na manhã seguinte. Acredita-se que ela tenha caído na jaula, sendo arrastada pela fera para dentro do recinto.
Após o ataque, Mary foi sedado e removido da fazenda por autoridades locais, que o transferiram para um centro de conservação. Já o proprietário da fazenda, que permitiu que essa tragédia acontecesse, está sendo indiciado pela polícia. Sandra Biovisan, de 50 anos, foi atacada e morta por seus próprios animais de estimação, uma matilha de 9 híbridos de lobo e cachorro, que ela mantinha em um grande cercado em sua casa. Em uma segunda-feira corriqueira, Sandra foi encontrada sem vida dentro do cercado onde os animais, que pesavam entre 30 e 45 quilos, viviam. De acordo com o legista, Sandra sofreu ferimentos graves nas extremidades e na parte inferior do torso, resultando em uma hemorragia fatal. A tragédia veio à tona quando Sandra não apareceu para uma reunião, preocupando sua filha, que pediu a um conhecido para verificar a casa. Foi nesse momento que o que restou dela foi localizado. As autoridades, em conjunto com agentes de proteção animal, decidiram sacrificar os 9 lobos após conversarem com a família de Sandra. Apesar dos avisos anteriores de que esses animais poderiam ser perigosos, Sandra acreditava que tinha controle sobre eles, mas estava terrivelmente enganada e teve que pagar o mais alto preço pelo seu equívoco fatal. Rachel Hightower, uma mulher na casa dos 20 anos, passou um momento aterrorizante ao ser atacada por um verdadeiro monstro de estimação em um bairro nobre de Atlanta, nos Estados Unidos. Ela foi enviada para alimentar um lince em uma residência da capital da Geórgia, quando o animal feroz, conhecido por sua natureza selvagem, a atacou sem piedade. O dono do lince, que estava fora da cidade, possui uma coleção de felinos exóticos, incluindo vários linces, chacais e cervais, mantidos em grandes gaiolas na propriedade. Vizinhos relataram que o proprietário desses animais exóticos, que os mantém há pelo menos 30 anos, considera a criação deles um hobby, apesar de vender alguns para os zoológicos. No entanto, esse hobby já causou problemas antes, com relatos de que os felinos já escaparam pelo menos 6 vezes devido a falhas na cerca elétrica, que deveria mantê-los presos. Apesar do ataque brutal, a jovem conseguiu sobreviver. Felizmente, ela não estava sozinha. Sua amiga ligou para a polícia, que chegou a tempo de protegê-la do lince selvagem e encaminhá-la ao hospital. O Departamento de Recursos Naturais do Estado confirmou que o dono possui as licenças necessárias para criar esses animais. No entanto, os vizinhos ficaram revoltados com esse caso de descuido, se perguntando até quando o proprietário sairá impune pelos acidentes. Richard Mileski, um americano de Chicago, encontrou um final trágico e inesperado em seu próprio santuário de animais selvagens. Aos 60 anos, Mileski foi atacado sem piedade por um camelo que ele mesmo cuidava no Tulum Monkey Jungle, um refúgio para animais, localizado entre as cidades mexicanas de Tulum e Coba, próximo às famosas ruínas maias. O camelo enfurecido não só mordeu e chutou Richard repetidamente, como também se sentou sobre ele, impedindo-o de conseguir respirar. A equipe de resgate teve que usar uma caminhonete para retirar o pesado animal de cima do corpo de Mileski. A causa do ataque não foi comprovada, mas há relatos de que o camelo pode ter se irritado porque naquele dia não recebeu sua habitual dose de Coca-Cola que Richard costumava lhe dar. O caso bizarro chocou a população e levou as autoridades mexicanas a apreenderem os animais do santuário, incluindo 13 macacos, 6 cervos, 2 emus, 2 lhamas e um porco selvagem, todos sem documentação devida ou qualquer tipo de autorização para serem mantidos naquele local. Mike Roddy, um britânico que dedicou sua vida à criação de leões, levou o maior susto de sua vida quando foi brutalmente atacado por um leão dentro do próprio santuário que ele ajudou a fundar, o Marrakech Animal Sanctuary, na África do Sul. O incidente ocorreu quando Roddy entrou no recinto do leão para investigar um cheiro estranho que parecia estar incomodando o animal. Enquanto tentava sair do local, o leão, que parecia estar agitado, atacou Mike, arrastando-o para a vegetação próxima. Enquanto Mike gritava desesperado, turistas aflitos assistiam ao ataque a poucos metros de distância. Felizmente, o britânico pôde ser socorrido e foi rapidamente levado ao hospital. Apesar de ter se machucado bastante durante o ataque, ele conseguiu se recuperar sem sequelas em pouco tempo. Mike e sua esposa, Chrissy Roddy, se mudaram para a África do Sul em 1999, onde fundaram o projeto de leões em 2003. O Marrakech Sanctuary, aberto ao público em 2010, se tornou uma atração turística importante na região de Tabazimbi.
Mesmo com toda essa experiência de manejo de feras selvagens e anos de convivência com aquele leão em específico, o ataque mostrou que a natureza selvagem desses animais pode ser imprevisível e perigosa. Na cidade de Tampa, na Flórida, Brenda Guerreiro, de 52 anos, foi atacada por seu próprio cachorro, um pitbull chamado Scarface, após tentar vestir o animal com um suéter. A tentativa inocente de Brenda virou um pesadelo quando Scarface, mostrando seu lado mais feroz, avançou sobre ela. Desesperado, seu marido Ismael Guerreiro, de 46 anos, correu para socorrê-la, mas acabou se tornando a próxima vítima do animal, que se voltou contra ele com a mesma fúria. A situação piorou ainda mais quando o filho do casal, Anthony, de 22 anos, também tentou intervir. Desesperado, Anthony atacou o animal tentando salvar seus pais. No entanto, Scarface não mostrou qualquer sinal de fraqueza e ainda por cima revidou o ataque, realizando sua terceira vítima em poucos segundos. A família conseguiu se refugiar dentro de casa, deixando o cão enfurecido no quintal. Quando a polícia e o controle de animais chegaram, o cachorro ainda mostrava agressividade. Nem mesmo um disparo de taser foi suficiente para contê-lo. Após receber tranquilizantes, Scarface conseguiu invadir a casa novamente, mas após uma verdadeira batalha, onde até mesmo balas de borracha foram disparadas, a polícia finalmente conseguiu capturar Scarface. Brenda, Ismael e Anthony foram levados ao hospital, onde receberam tratamento para os ferimentos. Marvin Harros, de 75 anos, foi atacado por seu próprio animal de estimação, uma ave exótica conhecida como casuar, considerada uma das mais perigosas do mundo. Marvin era um amante de aves e criador experiente, cuidava de vários casuares em sua fazenda. No entanto, durante uma tentativa de pegar um ovo da espécie, ele foi atacado por um dos machos. Com garras afiadas de até 10 centímetros, o casuar desferiu um golpe fatal quando Marvin tropeçou e caiu perto da ave. Mesmo com sua experiência, Marvin não conseguiu se defender a tempo. Parecido com avestruzes e emas, os casuares são ainda mais hostis aos seres humanos. Mesmo assim, Marvin dedicou sua vida na preservação dessas aves exóticas. Ele sabia dos riscos, mas amava cuidar delas. O ataque ocorreu durante a temporada de reprodução, quando os machos ficam ainda mais agressivos. A família de Marvin, devastada pela perda, decidiu não manter mais os casuares. As autoridades locais e a Comissão de Conservação de Peixes e Vida Selvagem da Flórida foram acionadas para garantir a segurança das aves e seu transporte para outro local. Em um trágico acidente, Ricky Weinhold, de 52 anos, foi fatalmente atacado por seu touro de estimação em uma fazenda onde ele mantinha seus animais. O ataque ocorreu um dia antes de seu aniversário de 53 anos, levando Ricky cedo demais. Ricky, que morava em Warnersville, uma pequena cidade dos Estados Unidos, era conhecido por sua dedicação aos seus animais. Ele mantinha cerca de 10 cabeças de gado na propriedade, todas tratadas como animais de estimação. No entanto, um touro de 1 tonelada, famoso por seu temperamento difícil, acabou sendo responsável por tirar sua vida em 2010. Os donos da fazenda onde Ricky alugava o espaço já haviam alertado sobre o comportamento imprevisível do touro. No ano anterior, o mesmo animal havia atacado Ricky, quebrando várias de suas costelas. Apesar dos avisos, ele insistiu em manter o monstro entre seu rebanho. O que restou de Ricky foi encontrado por um dos filhos dos proprietários da fazenda, dentro de um cercado ao ar livre. As autoridades acreditam que o ataque foi mortal devido aos ferimentos causados pelas cabeçadas e pisoteios do animal. O que aparentava ser uma relação carinhosa entre Jimmy Schwall e seu macaco de estimação JJ terminou em tragédia. O macaco, que normalmente vestia fraldas e até roupas natalinas, atacou seu dono depois de escapar da sua casa em 2012. Jimmy tentou capturar JJ com uma rede, mas o animal enlouqueceu, mordendo sua mão com dentes afiados. Além disso, também atacou as nádegas e coxas de Jimmy. O ataque foi tão feroz que Jimmy precisou de 2 cirurgias para reparar 7 tendões e um nervo danificado. Desesperado diante do ataque, Jimmy pediu para que um amigo presente atirasse no macaco para contê-lo. JJ já vivia com a família há 9 anos e era tratado como um filho por Jimmy e sua esposa Mona. Eles o vestiam com roupas temáticas e o deixavam brincar com seus convidados, até mesmo crianças. Mas depois de ser baleado, o animal não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo. O estranho hobby de Mark Vogel, um alemão de 30 anos que residia em Dortmund, acabou se tornando o motivo do seu fim, quando ele foi atacado e devorado por centenas de animais perigosos, que mantinha como animais de estimação. Mark abrigava em seu pequeno apartamento mais de 200 aranhas, cobras e outros animais exóticos.
A tragédia começou quando ele foi picado por sua aranha favorita, uma viúva negra conhecida por seu veneno mortal. Incapaz de pedir ajuda, Mark sucumbiu ao veneno e seu corpo foi deixado à mercê das criaturas que ele tanto amava. Quando a polícia chegou, a cena era de revirar o estômago. O apartamento de Mark foi descrito como um pesadelo vivo, iluminado por uma luz verde e repleto de terrários abertos. Além das aranhas que dominavam seu corpo, vários répteis como cobras e um lagarto haviam se alimentado do corpo de Mark por dias, transformando o local em uma cena aterrorizante. Jared Allen Yost, um jardineiro de Minnesota, nos Estados Unidos, não hesitou em socorrer um gatinho que encontrou em apuros enquanto trabalhava. Sem sinal da mãe do filhote, com o tempo fechando, prestes a se tornar uma tempestade, ele decidiu resgatar a pequena criatura levando-a para casa. Chegando lá, Jared alimentou o suposto gatinho e o apresentou à sua família, mas percebeu algo estranho. O animalzinho fazia um som alto e peculiar, muito diferente do típico miau que Jared estava acostumado a ouvir. Curioso e desconfiado, ele resolveu pesquisar na internet sobre filhotes de felinos selvagens. E para sua surpresa, o gatinho apresentava todas as características de um jovem lince: manchas no focinho, patas enormes e até o rabo curto. O jardineiro então entrou em contato com o Centro de Reabilitação de Vida Selvagem de Minnesota, que bateu o martelo sobre as suspeitas. Jared havia por acidente adotado um filhote de lince ao invés de gatinho. Diante dessa situação, ele entregou o animal para o Centro de Reabilitação, para que recebesse os cuidados necessários e pudesse voltar para a natureza. Na pequena cidade indiana de Parrapur, o ex-ministro da floresta Ramlakhan Verma perdeu sua vida em uma tragédia envolvendo seu animal de estimação. Lal Bahadur era o nome de um enorme elefante que vivia com Verma. O animal já demonstrava sinais de inquietação no dia anterior ao ataque. Quando Verma, ao ser informado do comportamento estranho de Lal, retornou às pressas de outra cidade onde estava para tentar acalmar seu elefante. Durante sua tentativa, o ex-ministro subiu em um monte de barro e tentou atingir a testa do animal com uma vareta. No entanto, o golpe não saiu como esperado e o elefante acabou apenas se irritando mais ainda, derrubando Verma do monte e esmagando-o quando estava indefeso no chão. Após o ataque, Lal Bahadur se dirigiu para uma área residencial da cidade, obrigando as autoridades a tomarem uma decisão drástica. Com o elefante avançando em direção à população, as autoridades não tiveram outra opção senão abrir fogo, o abatendo instantaneamente para evitar mais tragédias. Tilly Kun era um dos mais famosos habitantes do SeaWorld Orlando. A sua história vai muito além das acrobacias e shows aquáticos que encantavam o público. Ele foi uma das maiores orcas em cativeiro, com quase 7 metros de comprimento e mais de 5.700 quilos, uma presença imponente que simbolizava tanto a beleza quanto o mistério dos oceanos. Capturado em águas islandesas quando tinha apenas 2 anos, Tilly Kun foi levado ao Canadá e eventualmente aos Estados Unidos, onde passaria a maior parte de sua vida. Porém, ao longo dessa trajetória, a vida dele tomou rumos inesperados e, para muitos, perturbadores. Desde o início, Tilly Kun enfrentou dificuldades em cativeiro. No primeiro local onde viveu, o Sealand of the Pacific, no Canadá, ele compartilhava o tanque com outras 2 orcas mais velhas, ambas fêmeas e agressivas. Constantemente, ele era intimidado por elas e, em mais de uma ocasião, teve que ser isolado em uma piscina menor para sua própria segurança. Não era um ambiente fácil. As tensões entre os animais e o espaço limitado levavam a situações imprevisíveis. Foi nesse cenário que ocorreu o primeiro episódio trágico. Em 1991, uma treinadora chamada Kelty Byrne, de apenas 20 anos, escorregou e caiu na piscina, onde Tilly Kun estava junto com as 2 outras orcas. Testemunhas relataram que Kelty tentou nadar até a borda, mas foi impedida pelos animais que a puxavam de volta para a água. Em um misto de brincadeira e curiosidade que rapidamente se tornou fatal, as orcas não a deixaram sair. No fim, Kelty não sobreviveu. Esse acidente foi um choque para todos e contribuiu para o fechamento do Sealand. Após esse episódio, Tilly Kun foi transferido para o SeaWorld Orlando, onde se tornaria a principal atração do parque. Mas a história de Tilly Kun ainda reservava mais polêmicas. Em 1999, mais um acidente estranho e trágico aconteceu. Daniel Dukes, um homem de 27 anos, conseguiu entrar no SeaWorld depois que o parque já estava fechado e de alguma forma chegou até o tanque de Tilly Kun. Na manhã seguinte, o corpo de Dukes foi encontrado sobre as costas de Tilly Kun. As circunstâncias exatas nunca foram totalmente esclarecidas, mas acredita-se que Dukes, fascinado pelo animal, tenha tentado nadar com ele. No entanto, a presença de uma pessoa no tanque à noite parece
parece ter desencadeado algo inesperado na orca. Esse segundo incidente trouxe novas críticas ao segundo parque, que se viu na defensiva, justificando-se sobre questões de segurança e as condições de cativeiro de um animal tão complexo. Em 2010, a situação chegou a um ponto crítico. Dawn Brashear, uma treinadora veterana, estava no fim de uma apresentação, interagindo com Tilly Kun em um momento que deveria ser tranquilo. Porém, de repente, Tilly Kun a puxou para a água, iniciando uma sequência trágica que terminou com a morte de Brashear. Esse último episódio causou uma comoção imensa e gerou debates intensos sobre o uso de orcas em espetáculos. Era um momento de virada e a morte de Dawn não foi apenas uma perda devastadora, mas também um potencializador para questões éticas que ecoariam pelo mundo. Após a morte de Dawn, as regulamentações sobre o trabalho com orcas em cativeiro mudaram. Tilly Kun, no entanto, continuou a participar das apresentações, embora em condições mais controladas. Ele foi mantido a uma distância segura dos treinadores, que passaram a interagir com ele apenas por meio de barreiras e técnicas mais seguras. A história de Tilly Kun e as tragédias associadas a ele inspiraram o documentário Blackfish, de 2013, que trouxe uma nova onda de críticas à prática de manter orcas em cativeiro. O legado de Tilly Kun é complexo e doloroso, um lembrete de que animais tão majestosos e selvagens talvez não devam estar confinados, nem para entreter o público, nem para cumprir o papel de embaixadores dos mares. Ele morreu em 2017, vítima de uma infecção bacteriana, mas sua história continua viva. O impacto das tragédias envolvendo Tilly Kun transformou a forma como o mundo enxerga as orcas em cativeiro e, em última análise, forçou parques aquáticos a repensarem seus espetáculos com esses animais. Um caso chocante pegou todos de surpresa no interior da Austrália. Pamela Weaver, de 60 anos, foi encontrada morta no sítio onde morava com o marido, em Mitchell, Queensland. Pamela tinha ganhado um camelo como presente de aniversário, mas o que deveria ser uma diversão acabou virando uma tragédia. Segundo a polícia, o camelo de 10 meses, que foi criado desde filhote e até bebia leite na mamadeira, já apresentava comportamento estranho há algum tempo. Ele costumava deitar em cima dos outros bichos, como a cabra da família, numa tentativa de abraçar o animal, deixando-o sem ar. Na tarde do ataque, Pamela estava fazendo as tarefas do dia a dia, alimentando os animais do sítio, quando o camelo partiu para cima dela. A polícia acredita que ele tenha derrubado Pamela no chão, pisoteando e depois deitado sobre ela. Quando o marido, Noel Weaver, chegou em casa, encontrou o animal solto no quintal e soube que algo estava errado. Pamela foi encontrada com marcas de casco no rosto e no braço. Embora o ataque pareça agressivo, especialistas afirmam que o camelo poderia estar exibindo um tipo de comportamento de acasalamento, o que explicaria essa atitude inesperada. Apesar da perda trágica, Noel Weaver surpreendeu a todos ao declarar que não culpava o camelo pelo ocorrido, lembrando o quanto Pamela amava todos os animais e sempre cuidava de espécies diferentes no sítio. Graças à sua resolução, o camelo não será sacrificado e continuará na fazenda. Não esqueça de se inscrever para assistir a mais vídeos como esse.